1º de setembro de 1939, a Alemanha invade o território polonês e dá início ao maior e mais sangrento conflito da história. Nos anos seguintes, o Terceiro Reich se expandiu pela Europa, com as tropas de Hitler invadindo e anexando países vizinhos. Em 22 de março de 1941, no Mar Mediterrâneo, a guerra atingiu o Brasil. Um bombardeiro da Luftwaffe afundou um navio cargueiro em Taubaté. Após o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com os países do eixo, em 28 de janeiro de 1942, os temíveis U-boats alemães que assombravam o Atlântico chegaram à costa brasileira, promovendo ataques sistemáticos que tiveram seu auge no mês de agosto de 1942, quando, em apenas 2 dias, 6 navios foram afundados, causando a morte de mais de 600 pessoas, fato que levou o Brasil a declarar guerra ao eixo, no dia 21 de agosto de 1942. Durante a guerra, o Vasco colocou São Januário à disposição das Forças Armadas. O clube bancava a Escola de Instrução Militar, que formou cerca de 10.000 soldados. Nesse período, o Vasco serviu de alojamento para os pracinhas, soldados da Força Expedicionária Brasileira que vinham de outros estados a caminho da guerra na Itália. Em São Januário, foi realizada a primeira demonstração de defesa antiaérea e, além disso, o Vasco realizou uma partida em benefício às famílias das vítimas dos submarinos alemães. Mas o esforço de guerra não parou por aí. A diretoria passou a receber doações. Antigos remadores ofereciam suas medalhas para serem vendidas e angariar fundos para as Forças Armadas. Até um telescópio foi doado para a Marinha em nome do Vasco. O presidente vascaíno na época, Ciro Aranha, começou a coordenar esse projeto de civismo vascaíno. Seu objetivo era doar nada menos que um avião à Força Aérea Brasileira. Estava formada a Comissão Pró-Avião Vasco da Gama. Na sua primeira reunião, o tesoureiro, Arthur da Fonseca Soares, propõe que se compre imediatamente o avião, mas o presidente da comissão e depois presidente do Vasco, Manuel Ferreira de Castro Filho, chegou a argumentar que a campanha nem havia sido iniciada, o que foi respondido por Arthur. No Vasco, basta plantar a semente, e foram fazer história. Fixaram-se 3 faixas de contribuições. Cada uma delas daria direito a um distintivo para os doadores, que uma semana depois já se multiplicavam. São Januário se encheu daqueles vascaínos orgulhosos com seu distintivo na lapela. Em 20 dias, a campanha foi encerrada. Seu objetivo havia sido alcançado e ainda sobrou dinheiro. Se pensou em devolver o excedente para os contribuintes, afinal, muitos deles eram humildes, mas essa ideia foi recusada por todos aqueles que aderiram à campanha. Alguns anos depois, este valor sobressalente ajudou a construir a sede náutica da Lagoa. A cerimônia de entrega à Força Aérea Brasileira foi realizada em São Januário, no dia 10 de dezembro de 1942, na preliminar da final do Campeonato Brasileiro de Seleções. Participou do evento de entrega o Dr. Pedro Calmon, que por designação do Ministro da Aeronáutica, recebeu a doação em favor do Aeroclube de Salvador, para a instrução de novos pilotos que combateriam os nazistas na Itália.